Olá, meu nome é Pablo Antunes da Rosa, sou pesquisador de performance de produtos do Grupo Boticário e vou apresentar aqui hoje o trabalho traduzido para medição e análise de vibração e temperatura em ambiente de transporte rodoviário para simular em teste de embalagem uma rota representativa no Brasil. Nos últimos anos, com a globalização, o nível exigido de eficiência do transporte cresceu significativamente e não pode ser planejado e executado como um elemento isolado, mas como uma parte integrante do processo de produção e logística de uma empresa. A transferência, coleta e distribuição de cargas estão diretamente associadas ao desempenho dos segmentos econômicos de um país. Por exemplo, estudos indicam que os gastos com transporte hoje representam cerca de 6% do PIB. Embora relativamente caro, quando comparado ao transporte ferroviário e marítimo, o transporte rodoviário é geralmente a forma mais econômica, onde não há alternativas de transporte baratas, como ferrovias, ou naturais, como rios, por exemplo. No Brasil, o transporte rodoviário é sim o mais utilizado no território nacional, responsável por aproximadamente 62% da distribuição de insumos e produtos. E um estudo da Confederação Nacional de Transporte apresentou os resultados em 2019 da avaliação das estradas do Brasil. Esse estudo apontou que cerca de 59% das principais rodovias do país apresentavam problemas estruturais. E nesse mesmo estudo foram avaliados mais de 108 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais sob administração pública e também concedidas. Nesses dois gráficos aqui tem um detalhamento um pouquinho melhor dos dados desse estudo, então a gente consegue ver uma divisão tanto por administração concedida quanto por administração pública. E quando a gente compara esses dois gráficos, a gente vê que não há uma grande diferença pelo tipo de administração nessa média geral. Temos um grande percentual de estradas regular e bom, o percentual de ruim é muito próximo um do outro, e péssimo, a gente tem uma redução sim nas concedidas comparada com estradas com administração pública. E devido a toda essa variabilidade das estradas no Brasil, o mapeamento dos potenciais riscos à integridade dos produtos durante o transporte é de suma importância, tanto para o projeto quanto para testes de embalagens e as condições de transporte. Além disso, por razões econômicas e ambientais, a quantidade de material aplicado às embalagens é reduzida ao mínimo. Assim, o objetivo de sobreviver ao ciclo de vida com dano zero é praticamente impossível, é um grande desafio. E não é diferente para o Grupo Boticário, por todas as razões mencionadas anteriormente, é essencial conhecer quantitativamente as condições de transporte realizadas para permitir o desenvolvimento de métodos apropriados e que representam exatamente essas condições de vibração e temperatura para garantir a integridade e desempenho das embalagens ainda no desenvolvimento do produto. O grupo possui hoje duas plantas fabris, em São José dos Pinhais, no Paraná, em Camaçari, na Bahia, e mais 4 centros de distribuição. Aqui os 1.930 km destacados é a nossa maior distância entre essas plantas. Então, entre São José dos Pinhais e o centro de distribuição em São Gonçalo dos Campos, na Bahia, é a nossa maior distância entre plantas fabris. Por isso que esse estudo decidiu avaliar essa rota como uma rota de interesse e foi utilizado um caminhão semi-reboque Scania G400 4x2 associado a um reboque de 3 eixos double deck. Essa padronização já é um caminhão padrão nos nossos transportes, então não tem muita variação, visto que muitas bibliografias citam diferença nos resultados, justamente pela diferença de modelo de caminhão e também pela diferença de capacidade de carga. Então hoje no Grupo Boticário todos os caminhões são padronizados e a forma de montagem de carga também é padronizada. A rota, então, como eu citei, a rota de interesse é entre São José dos Pinhais e São Gonçalo dos Campos, totalizando os 1.930 quilômetros, realizados integralmente pela BR-116. E aqui nesse mapa a gente consegue ver o estado da rodovia exatamente nesse trecho de interesse.
O único estado onde não há concessão da via é o estado de Minas Gerais, por isso que ele não está destacado em amarelo, e é justamente onde a gente tem uma piora, né, no estado da rodovia, principalmente no norte de Minas. O sistema de medição e monitoramento, então, no transporte real, né, foi um datalograma do DLG 4000 com GPS, associado a alguns acelerômetros de fabricação nacional. Foram montados tanto no pallet de transporte quanto no chassi do caminhão, justamente para comparar essa diferença, o quanto está sendo absorvido pela carga. E aqui algumas configurações da medição em si. Então, comprimento máximo, por exemplo, de 1.200 segundos, taxa de amostragem 1.000 amostras por segundo e modo de retenção de dados arquivos sequenciais para amostra. A cada 1.200 segundos um arquivo é salvo. A gente não tem uma perda de dado muito grande caso a gente tenha um imprevisto no meio do caminho. E já a simulação em ambiente laboratorial, nós temos uma plataforma vibratória, a W400, um fabricante norte-americano, com capacidade de carga de 181 kg, ajustado para movimento não síncrono, com aceleração máxima de 1,25 G. Como foi a análise e processamento de dados, então? Com os dados brutos, a nossa primeira etapa foi passar um filtro passa-baixa de 25 Hz aqui para limpeza dos dados, né, e eliminação de ruído. Após essa limpeza, a gente fez uma contagem de ciclos, então com o método Rainflow, um método bem comum de usar nesse tipo de análise. E com essa contabilização de ciclos é possível calcular o dano causado por aquele sinal, né, através da regra de Miner, e com esse dano calculado com o ciclo é possível calcular um seno equivalente, né, com amplitude de uma aceleração em função do tempo, que causa exatamente o mesmo dano que o ciclo real medido no transporte real. Esse é o nosso parâmetro de comparação entre o transporte real e a simulação em ambiente laboratorial. Quando a gente mostra os resultados, então aqui a gente vê uma semelhança muito grande entre o chassi do caminhão e o pallet, então teve pouquíssima diferença. No chassi a gente não avaliou a aceleração em X, que é de frenagem e aceleração. Já no pallet sim, tinha uma movimentação muito grande interna dentro da carreta, então aqui no gráfico ele quase não aparece o dano causado no eixo X, porque foi muito baixo em relação aos saltos e movimentação lateral. E do gráfico à direita, tem um dano relativo contabilizado aqui por estado, então aqui já está dividido pelo número de quilômetros, por isso que está como relativo, e a gente já pode identificar que nem sempre estados que têm maior distância percorrida causam maior dano, ele é bem equilibrado. Quando a gente simula no ambiente laboratorial, né, o equipamento também, o mesmo datalograma com os acelerômetros foi montado na plataforma vibratória, foi setado o parâmetro de rotação do motor de 150 RPM e amplitude de movimento de 25 milímetros, a gente consegue comparar nos três eixos, né, o seno equivalente nesses três sentidos. Então, essa tabela aqui de comparação, tanto longitudinal, lateral e vertical, ela tem esses dados para a rota simulada quando a rota é simulada em 72 minutos a 150 RPM, que é o nosso parâmetro setado no equipamento. Então, esse é o nosso parâmetro de teste hoje e era o nosso resultado que nós gostaríamos de atingir. E os resultados de temperatura, aqui em cosméticos, perfumaria, em todos os produtos do grupo, eles são muito afetados no verão, né? Porque a gente tende a um aumento da temperatura, a gente reduz, tem uma redução da viscosidade, impacta na rheologia dos produtos, e é nesses principais períodos do ano que a gente tem problemas de vazamento, esse tipo de coisa em transporte. Por isso que a rota foi mapeada em janeiro, num ano bem típico de calor bem alto,
Mas as temperaturas aqui durante a rota foram a mínima de 22,4 ainda aqui no Paraná, uma máxima de 34,6 no norte de Minas e uma média durante o transporte de 27,8 graus centígrados. As conclusões que chegamos com esse estudo é que as condições das estradas no Brasil variam de acordo com a unidade federativa e, consequentemente, com a administração do trecho. Se a administração pública tem a piora do estado da rodovia, em administrações concedidas tem uma melhora até por questões contratuais. Os resultados ainda destacam um nível de vibração vertical mais alto, seguido pela lateral e longitudinal. Entretanto, a gente destaca que são necessários novos estudos, uma avaliação em diferentes condições de tráfego, carga útil e velocidade do caminhão, bem como a avaliação dos níveis de vibração em diferentes pontos da carreta, do reboque. Essa foi feita uma única medição, então pode acontecer alguns imprevistos na estrada, acidentes ou frenagens muito bruscas, então a gente precisa aumentar a nossa amostragem para chegar num resultado mais fiel. E os dados desse estudo foram utilizados para programar tabelas de vibração e reproduzir essa mesma condição de vibração em testes em embalagens hoje aplicados pelo Grupo Boticário. Finalizando, eu deixo meu contato, caso alguém queira conversar sobre a metodologia, sobre esse estudo realizado, que tem o meu e-mail. E agora eu permaneço à disposição para esclarecer algumas dúvidas eventuais, caso tenha. Muito obrigado.